Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? E a professora Liliane. Hoje eu vou apresentar para vocês as atividades da semana 4 do PET volume 2 de língua portuguesa. E essa semana vem explorando aí o conteúdo ambiguidade, significação e atos de linguagem. E a habilidade principal exigida aí será reconhecer a ambiguidade como um traço constitutivo da língua. Ambiguidade é um recurso linguístico que nos dá dupla interpretação de um mesmo enunciado. É quando o mesmo enunciado, uma sentença, uma frase, pode ser compreendida de formas diferentes. A questão 1 pergunta o seguinte: como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, que são emissor e receptor. Partindo desse pressuposto, você vai comentar acerca de algumas ocorrências que porventura interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Essa pergunta quer que você faça o quê? Você vai fazer um comentário sobre quais são os possíveis entraves, ou seja, dificuldades que podem interferir na clareza da mensagem no momento de comunicação, seja ela verbal ou escrita. E você vai comentar também se a ambiguidade, ou seja, a duplicidade de interpretações, pode ser considerada um impedimento para a comunicação ocorrer de forma clara. Se sim ou não, você vai justificar como isso é possível. Então, aí são vários os empecilhos, que porventura podem interferir na clareza da mensagem. Então, você vai citar aí a ambiguidade como um desses elementos que podem interferir na comunicação e explicar como é que ela se manifesta, como é que ela ocorre e como é que ela pode realmente interferir ou atrapalhar a situação comunicativa, evitar com que a mensagem chegue clara e acessível ao receptor. A questão número 2 tem aí uma frase ambígua, É uma frase que nos possibilita interpretações diferentes e, quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações. O fato possibilita que o termo doente, empregado aí na frase, adquire interpretações distintas. Com base nessa premissa, você vai fazer a seguinte análise: quais são as interpretações que nós conseguimos abstrair desta frase? Você vai colocar aí qual é a ideia que está sendo apresentada, levando-se em consideração o sentido da palavra doente. Como é que você pode entender essa frase? De que maneiras você pode compreendê-la? O rapaz estava doente quando foi julgado, ou o rapaz foi considerado doente pelos jurados? Então aí há essa possibilidade de dupla interpretação. Essas interpretações é que você vai colocar na letra A. Letra B. As inadequações por vezes constatadas levam-nos a crer que o discurso carece, ou seja, precisa de uma reformulação. Ele precisa ser reestruturado para não ser mais ambíguo. Assim sendo, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Nessa situação aí, o contexto não nos permite identificar qual das duas interpretações que você colocou na letra A seria a correta, ou seja, a mensagem a ser transmitida. Portanto, quais construções podemos fazer para evitar que essa frase seja ambígua? Então, você pode colocar aí duas reformulações diferentes, cada uma com o seu sentido, com o seu significado. Letra C. Depois que você fez as mudanças na letra B, Na letra B você criaria aí
duas orações, ou seja, duas interpretações diferentes, duas frases, cada uma com uma interpretação. E na letra C, você vai pegar essas orações que você colocou na letra B e transpô-las para a voz passiva. A voz passiva é uma flexão do verbo que permite que o sujeito, ora, pratique a ação verbal, ora, receba essa ação verbal. Se o sujeito estiver praticando a ação, a voz é ativa. Se o sujeito recebe a ação verbal, a voz será passiva. Então, aí, você pode utilizar na letra B, por exemplo, a seguinte construção. Os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Ficou claro aí que quem estava doente era o rapaz. E ele foi julgado pelos jurados. Então, colocando essa frase na voz passiva, ela ficaria: o rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. Então, nesse caso aí, o sujeito, o rapaz, está recebendo a ação de ser julgado pelos jurados. Na questão número 3, tem um texto aí, e no final dele nós percebemos também uma situação de ambiguidade. Letra A. O que pretendia afirmar o presidente da associação? O presidente da associação diz o seguinte lá no final do texto: o perigo são as crianças que brincam no local. O que ele pretende afirmar quando ele diz essa frase? Levando-se em consideração aí o sentido de quem é que realmente causa perigo. Será que são as crianças que são perigosas? Ou que é a árvore que está na iminência aí de desabar? Nota-se aí que a pretensão do emissor seria o quê? Alertar, para os perigos que as crianças corriam, uma vez que elas brincavam constantemente debaixo de uma árvore que estava prestes a desmoronar. Letra B. O que ele afirma literalmente? Literalmente, quando nós usamos a palavra no seu sentido real. Você vai levar em consideração aí o sentido real das palavras quando ele diz: o perigo são as crianças que brincam no local. O que ele está afirmando, mesmo implicitamente aí? Quando a gente analisa esse sentido literal, nós percebemos que quem está oferecendo perigo aí são as próprias crianças, E essa não era a intenção do presidente da associação do bairro. Na letra C, nós temos aí uma placa e nela nós podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração do morador lá do primeiro texto. O que tornaria divertida a leitura dessa placa? Aí vocês vão analisar quem é que deve tomar cuidado, se é a escola ou as pessoas que se aproximam dela. Lendo-a do jeito que ela está aí, nós podemos obter essas duas interpretações. E de acordo com a entonação na leitura também, nós podemos observar que ela pode ser interpretada de duas formas. Quando eu digo, cuidado escola, quem é que eu estou pedindo para tomar cuidado? A escola ou as pessoas que estão se aproximando dela? Agora, quando eu digo, cuidado escola, entende-se que eu estou alertando as pessoas que estão se aproximando dela. Então, você vai relatar aí o que tornaria divertida a leitura dessa placa. Qual das duas interpretações traria um certo humor para a interpretação desta frase? Nesse caso aí, é a escola que deve tomar cuidado, Número 4. Leia as frases e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se necessário for, faça as alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Para responder essa questão, vocês podem utilizar alguns pronomes relativos, como eu relacionei aqui alguns exemplos. Posso usar o pronome que, no qual, nas quais e suas variações para fazer as adequações. Eu já respondi a letra A aqui, para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer nas
nas posteriores aí. A menina pegou o ônibus correndo. É ambígua porque você pode entender que quem estava correndo era a menina e pode entender também que quem estava correndo era o ônibus. Então você vai reescrever essa sentença, eliminando a ambiguidade, deixando-a de maneira que ela só pode ser compreensível de uma única forma. A menina que estava correndo pegou o ônibus. Então ficou claro aí que quem estava correndo era a menina e não o ônibus. Assim, foi eliminada a ambiguidade. E assim vocês podem ir olhando cada uma das frases e a maneira de vocês vão reescrevê-la de maneira que ela não fique ambígua, que você possa interpretá-la de apenas uma única forma e que a mensagem fica clara para quem for ler. Então, nós finalizamos aqui as atividades da semana 4. Espero que vocês respondam com bastante atenção e até a próxima. Fiquem com Deus.